Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e pronto para ouvir uma palavra de um dos meus mentores, Oswald Chambers, o autor do livro Tudo para Ele, um livro de devocionais para cada dia. E hoje a gente vai olhar a devocional que ele escreveu para ser lido no dia 10 de janeiro. Claro que não é 10 de janeiro, mas a gente está lendo em ordem as devocionais. E a devocional dele hoje tem esse título, A Visão Aberta. A Visão Aberta. Agora, lendo isso ontem à noite, hoje de manhã, preparando para falar com os irmãos, eu percebi que uma das razões por que é difícil compreender algumas coisas que Oswald Chambers escreveu é que a gente tem que tomar o tempo para ler o trecho que ele está citando na Bíblia como sendo o contexto correto. Então, com a sua permissão e sua cooperação, eu quero ler um trecho um pouco longo em Atos 26, onde o apóstolo Paulo descreve sua própria conversão. E essa devocional do Oswald Chambers, ele fala de o que Deus enviou Paulo, depois da conversão de Paulo, para falar para os judeus e gentios. Então, deixa eu ler para vocês em Atos 26, se você pode abrir a sua Bíblia, pode, ou depois você pode ler. Atos 26, vou começar em versículo 9, vamos ler até versículo 18. Entra nessa história com Paulo. Olha que coisa chocante que ele fala. Paulo está dizendo, eu também estava convencido de que deveria fazer tudo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé, e eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Isso é a conversão do apóstolo Paulo. E dentro dessa conversão, ele tem uma experiência na luz. Meio-dia, a luz brilhou e de repente, ele perante tanta luz, ele cai no chão e todo mundo junto com ele cai também. Mas naquele momento, ele começa a ouvir a voz de Cristo e ele identifica aquela voz, Jesus se identifica e aí começa essa transformação. E Deus envia Paulo, ele livra Paulo do seu próprio povo, os judeus, e também livra ele dos gentios, ele liberta ele, envia ele para esses povos
judeus e gentios, para pregar a vida nova em Cristo. Agora vamos ler a devocional do Chambers. E ele faz muito disso aqui. Ele diz assim, esse versículo que diz, para os quais eu te envio para lhes abrires os olhos, a fim de que recebam eles remissão dos pecados. Esse versículo que acabamos de ler. Esse versículo é o maior exemplo da verdadeira essência da mensagem do discípulo de Cristo em todo o Novo Testamento. Puxa, que conclusão, hein? O primeiro aspecto soberano da graça de Deus encontra-se resumido nas palavras, a fim de que recebam eles remissão dos pecados. Quando uma pessoa não consegue completar sua carreira pessoal na fé cristã, é geralmente porque ela nunca recebeu nada. O único sinal expresso de uma pessoa que a pessoa é salva é a demonstração de que ela recebeu algo de Jesus Cristo, como Paulo recebeu. Nosso ministério como servos de Deus é fazermos tudo o que podemos para abrir os olhos das pessoas que não creem, para que se voltem das trevas à luz, como aconteceu com Paulo. Contudo, isso não é a salvação, é a conversão. Somente o esforço de um ser humano atento. Não acho que seja exagero afirmar a maioria dos cristãos nominais esteja nessa condição. Os seus olhos estão abertos, mas nada receberam. Conversão não é regeneração. E este é o aspecto muito negligenciado em nossas pregações hoje em dia. Quando uma pessoa nasce de novo, ela sabe que recebeu uma dádiva do Todo-Poderoso Deus e não devido à sua própria decisão. As pessoas podem fazer votos e promessas e estar determinadas a seguir em frente, mas nada disso significa salvação. A salvação significa que fomos trazidos a um determinado lugar, no qual somos capacitados para algo especial de Deus, mediante a autoridade de Jesus Cristo, a saber, perdão dos pecados. A isto se segue a segunda obra magnífica da graça de Deus, uma herança entre os que são santificados, um lugar entre eles. Em santificação, a pessoa que nasceu de novo, deliberada e espontaneamente, entrega todos os seus direitos a Jesus Cristo e identifica-se completamente com o serviço de Deus para os outros. Chambers está dizendo, o que aconteceu com o apóstolo Paulo não é uma coisa isolada. É realmente o processo de uma pessoa que tem fúria, pode até ter fúria contra Jesus. Fúria, imagine o que significa essa palavra. Ele queria matar os seguidores de Cristo. Ele queria acabar com essa influência de Jesus no mundo. E de repente, ele recebe essa luz. E essa voz. E ele sai das trevas. Ele vem para a luz. Mas a manifestação, que realmente era uma pessoa convertida, é que ele abriu mão da sua fúria, abriu mão dos seus direitos, abriu mão dos seus pensamentos, e imediatamente ele foi liberto do passado, do seu povo, e enviado para o povo que ele nunca amou antes, gentios. Mas ele está livre também dos gentios, então ele se torna servo de todos. E ele prega o evangelho. E a maior parte do Novo Testamento vem dessa conversão do apóstolo Paulo.
Então, quando o Chambers está dizendo aqui que quando a gente pensa na nossa obra, nós temos que querer que a pessoa tenha uma experiência com a luz, tenha a experiência com a voz de Cristo, que ela é chamada para juntar-se com as pessoas santificadas, as pessoas separadas para a obra de Deus, que a gente abre mão dos nossos direitos e a gente vai em frente até o fim das nossas vidas para levar pessoas a ter uma experiência do novo nascimento como a gente já experimentou e uma vida de santificação que a gente já está vivendo. Se você ver o escrito do Chambers e não lê a parte das escrituras, perde um pouco daquele poder de estar nessa história. Então Deus abriu seus olhos, Deus falou com você e Deus vai livrar você e Ele vai enviar você. E se você cooperar com Ele, eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas você vai viver de fé e graça e você vai até o fim da sua vida, não com fúria, mas com alegria, com louvor e com paz e com amor. Que transformação! Mas é a mesma transformação que acontece em todas as nossas vidas. Então vamos andar nesse caminho e vamos compreender que Ele nos escolheu para uma obra e a gente precisa receber essa bênção de ter essa obra para completar. E não desista. Continua firme, a despeito da perseguição e os problemas. Vamos em frente. É isso que Ele está dizendo. É bom ter alguém que dá uma pancada espiritual na gente, mas com muito amor. E Ele abre os nossos olhos para focar a gente de novo. Espero que esse devocional, esta verdade tão bonita, tocou no seu coração. E a gente se vê na segunda-feira que vem, se Deus permitir, e a gente vai continuar nosso tempo devocional no livro Tudo para Ele. Se você não adquiriu ainda o livro ou e-book, por favor, procure. Vale a pena, porque a gente não provavelmente vai ficar 365 dias fazendo isso, mas aí você pode continuar. Se você tem o livro do Chambers, Tudo para Ele. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.